Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clair e você está no canal Adolfo Clair. Por favor, já aproveita o embalo, se inscreve, curte. Já ouviram a voz, né? É do 2D de Teologia, né? É interessante que esse vídeo foi mandado para mim, uma parte de uma live do Iago Martins, do 2D de Teologia. Foi uma parte de uma live e mandaram lá no grupo, num grupo de estudo de crítica textual o qual eu lidero, o qual eu faço parte. E eu achei muito interessante, né? Achei muito interessante. Lembrando a todos que nem todo mundo é obrigado a conhecer todos os assuntos. E a pergunta que ele fez, eu achei, que foi feita a ele, eu achei muito interessante, porque demonstra que o texto grego da família 35 vem sendo muito conhecido. E eu quero fazer algumas ponderações. Esse aqui é a família 35 do Burpkerrig. Como que eu adquiro um desse? Pela Amazon. Ah, Adolfo, não tenho dinheiro para comprar. Então você faz o seguinte, digita The Greek New Testament According to Family 35, né? 35, Second Edition. E aí você vai achar isso aqui no site do Will Burpkerrig. É facinho. Você escreve W-I-L-B-U-R-P-I-C-K Kerrig, né? Wilbur K-E-R-I-N-G Kerrig, ok? E vai aparecer no YouTube. Ou Will Burpkerrig Família 35. Family 35. Vai aparecer. Então é fácil de você adquirir, tá? Beleza? Depois eu gravo um vídeo como conseguir. Mas vamos ver o comentário, a pergunta que foi feita ao Iago Martins. Lembrando a vocês que é natural as pessoas não conhecerem todos os assuntos. Eu não conheço tanto de calvinismo igual ele conhece, né? Mas talvez eu conheça um pouquinho mais de crítica textual do que ele. É natural isso aí, não é todo mundo não é especialista em todas as áreas. Mas vamos lá. Família 35, que ensina todas as palavras do Espírito foi preservado. Família 35. Família 35, não sei. Não conheço por esse nome, no fundamento grego baseado na família 35. Ah, entendi. Gente, a ideia. Não conheço a família 35? É natural. Eu gostei da pergunta que foi feita para o Iago. Gostei da pergunta porque isso demonstra que a família 35 vem sendo conhecida. Por que o Iago não conhece a família 35? Deixa eu explicar para vocês. Todos os manuais de crítica textual que eu tenho são até 2010, 2012. O mais atual é o Origem e Transmissão do Novo Testamento do Wilson Paroski, que temos em língua portuguesa. A família 35 ela foi publicada em 2015. Se você olhar na introdução da família 35, ela foi publicada em 2015, né, segunda edição em 2015. Só que os livros de crítica textual que vão trazer sobre a família 35 são de 2010, 2012. E o livro que o Burpkerrig publicou, Identity of the New Testament 4, é fácil você achar, ele também só está em inglês, então é natural que muita gente em português não conheça. Tem um outro livro que está sendo traduzido pelo Freitas. O Freitas tem um canal no YouTube também, né? Marcelo Freitas, Crítica Textual, você vai achar fácil. E ele está traduzindo um livro chamado God Has His Preserved His Text, que falam sobre a família 35, ok? Então é natural o Iago Martins não conhecer sobre a família 35. Por quê? Porque ele é um assunto novo no meio acadêmico, né? Muita gente chegou pra mim e falou assim, Adolfo, por que ninguém conhece a família 35? Ninguém conhece ainda porque ela é nova. Enquanto que os livros de crítica textual lançados até hoje, eles vão travar em 2012, e discussão de 2012 para trás, a família 35 era de 2015, então é um texto grego atual. Então ele vai ganhar espaço depois de um tempo. Estamos em 2020, 5 anos depois, ela começa a ganhar espaço. Quem foram os primeiros caras a gravar sobre a família 35? Adolfo Clair, Nascido de Novo. E quem lida com o texto majoritário, quem está por dentro, quem tem contato com o Burpkerrig, quem estuda sobre o assunto, né? E ele, como ele estuda muito calvinismo, ele estuda muito teologia geral, e ele é bom nisso, é natural que ele desconheça a crítica textual como um todo. Mas vamos lá, vamos continuar. A ideia do texto recebido, principalmente, texto majoritário e coisas assim, não é? Se eu estou lembrando bem, esse debate é um debate um tanto vencido que muitas pessoas tentam requentar, certo? A ideia de que apenas o texto recebido é de fato o texto bíblico, o texto majoritário, o texto crítico, são textos que a gente tem que rejeitar. Sem a teologia textual, a crítica textual um pouco mais profunda, a gente indica sempre para os alunos de teologia descomplicada as palestras do Daniel Wallace sobre a crítica textual na Charles Spurgeon. Você pode encontrar no canal da Charles Spurgeon, certamente vai ser bom para vocês, certo? Olha que interessante.
ele buscou na família 35 e já buscou no Google alguma coisa que é algo relacionado ao texto majoritário e algo relacionado ao texto recebido. E ele falou que o debate com o texto recebido é um debate vencido. Concordo, é um debate vencido. Só que ele errou em jogar o texto majoritário e a família 35 como se eles fossem o texto recebido. Não, não é isso. Texto recebido foi um texto que surgiu na época da Reforma, e ele teve seu período de glória, teve seu período de uso, né? Respeito muito. Não é à toa que eu levo o texto recebido para a igreja, não é alguém que odeia o texto recebido que está falando isso. Mas é um texto que foi criado nos meios, no momento em que a crítica textual não era possível de maneira plena. É natural. Né? Então não houve, você tem o início da busca da crítica textual de um estabelecimento de um texto com profundidade a partir de 1707 com John Mill. Tudo bem, quem quiser um curso de crítica textual fala comigo. Meu blog fica na minha descrição, meu zap fica na descrição, no blog, né? Ok? Então é natural. Ele colocou o texto recebido, o texto majoritário e família 35 como a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Qualquer leitura em qualquer manual de crítica textual vai demonstrar isso. Apesar que a opinião que ele expôs aqui, ela bate muito com a opinião do Wilson Paroski no livro Origem e Transmissão do Novo Testamento, quando o Wilson Paroski vai falar sobre sobre texto majoritário, que até então era o único texto grego majoritário disponível, além do Robson Pierpont. Mas o mais conhecido mesmo entre nós aqui é o majoritário mesmo. Só que texto recebido é uma coisa, texto majoritário é outra, e família 35 é outra. Qual que é a diferença? Texto recebido, texto usado na Reforma, embasado em meia dúzia de manuscritos gregos bizantinos, o qual foram sendo reimpressos ao longo da história. Ponto, acabou. Texto majoritário, qual que é a diferença? Publicado em 1980, inicialmente, essa aqui é a segunda edição, é baseado na segunda edição. Este aqui é de 1985, segunda edição, texto majoritário, Zanos Serrodzkis e Arthur Fastard. É o mesmo texto, tá? Só que esse aqui é interlinear traduzido para o português e esse aqui é só em inglês. Texto em grego, tá? Ele é embasado na catalogação da grande maioria dos manuscritos. Ponto. É um texto que é embasado na grande maioria dos manuscritos. E qual que é a maioria dos manuscritos? Bizantinas. Só que ele leva em consideração todas as leituras. Só que ele leva em consideração em peso, a chave desse texto aqui é a maioria dos manuscritos. Então, se o texto Vaticano, se o Codex Vaticano concorda com a maioria dos manuscritos, a leitura do Codex Vaticano vai estar junto apoiando. Se a leitura do Codex Vaticano discorda da maioria dos manuscritos, ele não vai ser levado em consideração. Então, esse aqui é o texto majoritário. Por quê? Porque ele leva em consideração a grande maioria, a grande massa de manuscritos, que são bizantinos. Então, o texto bizantino, eu vou ter que desenhar para facilitar. Você tem os manuscritos gregos. Vamos lá. Bizantino. Você tem um texto bizantino. Ele deu origem ao textos receptos. Ele deu origem ao texto receptos com meia dúzia, com 6 ou 7 manuscritos gregos, ok? Já o majoritário, o texto bizantino, os manuscritos bizantinos, eles deram origem ao texto recebido, né, com Erasmo de Roterdã, Cardel Ximenes, Roberto Stefanos, Theodor Beza e por aí vai. Já o texto majoritário ele é embasado na grande maioria dos manuscritos. Então você tem de 7 manuscritos para 5.500, que foi a época de manuscritos catalogados na época em que esse texto foi impresso. Foi forjado, 1980, ok? Então essa é a diferença entre um e outro. Então tem leituras que o texto majoritário discorda do texto recebido, principalmente no Apocalipse, ok? Beleza? Agora eu vou explicar para vocês o que é a família 35. Família 35, um texto grego, publicado em 2015, onde que ele não pega a grande maioria dos manuscritos. Ele não pega, ele não é o texto da família 35, ele não é a maioria dos manuscritos como é o majoritário ou o Robson Pierpont. A família 35, ela escolheu uma família bizantina, uma família bizantina, ele é uma escolha de uma família bizantina e foi nomeado de família 35 pelo Wilbur Pickering. Ia ser chamado família 18, mas ele preferiu chamar de família 35. Então,
O texto da família 35, ele é um texto que ele escolhe um conjunto de manuscritos e embasa sua construção crítico-textual em cima disso. Qual que é a diferença para o texto recebido e para o texto majoritário? Texto recebido, meia dúzia de manuscritos com leituras a partir da Vulgata Latina. Texto majoritário, embasado na grande maioria dos manuscritos, basicamente isso. E a família 35, ela pega, para cada livro do Novo Testamento é escolhido um manuscrito. Então, para o livro de Mateus foi usado um manuscrito, para o livro de Lucas foi usado outro manuscrito grego, todos da família 35, e foi estabelecido o texto a partir disso. Ponto. Essa é a família 35. Ela é bizantina, ela vem da família bizantina, assim como o texto receptus ou o texto majoritário. Mas ela tem leituras que ela vai contra a maioria dos manuscritos. Tem leituras que ela vai contra o texto receptus, tem leitura que ela vai contra o texto majoritário. Tem leitura que ela concorda com o texto eclético. Tem leitura que ela discorda de todo mundo. Por quê? Porque é uma família independente, ou uma estrutura, uma maneira de construir o texto independente e diferente deles. Então é natural que seja diferente. Respeito o Iago por ele não saber, ele foi humilde e tal. Dentro do conhecimento que ele tem de crítica textual, ele falou, então dentro do ponto de vista que ele apresentou foi. Porque ele mesmo no vídeo ele fala que o assunto é mais profundo, é crítica textual mais profunda, né? E por aí vai. Gaguejou um pouquinho porque a crítica textual ela faz até grandes teólogos gaguejarem. Não é todo grande teólogo que tem um conhecimento acurado sobre crítica textual e não é nem o dever de todo crítico, todo teólogo saber isso. É só quem gosta mesmo do bagulho, é só quem gosta do muro alto, né? Então é isso. Então assim, fico feliz, cara, em saber que a crítica textual, a família 35 em específico, tem ganhado espaço. Você pode olhar assim, então Adolfo, você defende a família 35? Eu estou estudando ela para ver se eu vou concordar com todos os pontos. Por hora, eu mantenho a visão do texto majoritário, estabelecimento do texto majoritário. Mas a teoria do Wilbur sobre a família 35 eu achei interessante. Por quê? Ele catalogou essa família 35, e ele buscou testemunhos antigos, como pais da igreja, manuscritos antigos, papiros, que concordassem com a família 35, ou que trouxessem a mesma leitura. Então é um texto grego bizantino, que tem atestação antiga, tão antiga quanto o Códex Vaticano, quanto o Códex Sinaítico, quanto os pais da igreja do século III, do século II. É um texto grego que tem uma atestação antiga, né? Então aí alguém pode chegar, não tem a leitura antiga. Tem atestação antiga, tem apoio manuscritológico antigo. E nem sempre essa leitura ela vai com a maioria dos manuscritos, nem sempre ela vai com a grande massa bizantina. Por quê? Porque ela é apenas uma família, entendeu? Basicamente é isso aí. Então isso é família 35. Quer saber mais sobre família 35? Entre em contato comigo. Meu telefone vai ficar no meu blog, Adolfo Clair Blogspot, você entra em contato. Fico feliz pela humildade do Iago. O Iago ele é muito humildão, né? Ele fala dentro do limite dele. E é isso aí, cara. Né? E eu acho da hora, cara, porque a crítica textual ela é muito doida. Então assim, Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo e tamo junto no campo de batalha.